As 10 histórias mais tristes da Bíblia. Hoje, vamos examinar as 10 histórias mais tristes que deixaram uma impressão duradoura na trajetória da humanidade e em seus sentimentos mais profundos. Desde momentos de angústia até a resiliência incansável, essas narrativas nos convocam a ponderar sobre esperança e determinação em face de desafios. Número 10. A expulsão de Adão e Eva do Éden. A história da expulsão de Adão e Eva do Éden é uma das mais icônicas e poderosas na Bíblia. Esta passagem, encontrada nos capítulos 2 e 3 de Gênesis, marca o início da experiência humana fora da harmonia original com Deus e a criação. Tristeza e perda inerentes a esta história ressoam por toda a extensão da narrativa bíblica e continuam a ser relevantes para a reflexão sobre a natureza humana e a relação com o divino. No Éden, Adão e Eva desfrutaram uma vida despreocupada em um jardim-paraíso, onde experimentaram uma conexão íntima com Deus e viveram em paz com a natureza. No entanto, sua desobediência ao comando divino de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal mudou drasticamente seu destino. Eles consumiram o fruto proibido, resultando na perda de sua inocência e no despertar do conhecimento. A tristeza desta história vem de várias fontes. Adão e Eva experimentaram pela primeira vez vergonha e culpa, sentindo que precisavam se esconder de Deus por causa de sua nudez e pecado. Além disso, sua desobediência teve consequências não só para eles, mas também para toda a humanidade e para a própria criação. Foram expulsos do Éden, perdendo o acesso à árvore da vida e enfrentando a dura realidade de trabalho duro e sofrimento em um mundo afetado pelo pecado. Número 9. A história de Caim e Abel. A história de Caim e Abel, contada no livro de Gênesis na Bíblia, é uma das histórias mais emblemáticas e tristes. Ela destaca a rivalidade destrutiva entre irmãos e as consequências trágicas do ciúme e inveja. Essa história lança luz sobre os pontos fracos e as decisões difíceis que as pessoas podem tomar ao lidar com emoções intensas e conflitos internos. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, mas suas personalidades e escolhas os levaram por caminhos muito diferentes. Abel era pastor, enquanto Caim trabalhava na terra. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus aceitou o sacrifício de Abel e não o de Caim. Isso gerou ressentimento e ciúmes em Caim em relação a seu irmão. O ponto de virada da história acontece quando Deus avisa Caim que ele pode dominar seus sentimentos negativos e fazer a coisa certa. No entanto, Caim é consumido pela inveja e raiva, o que culmina em um trágico ato de violência. Caim mata Abel. Esse ato não apenas representa o primeiro homicídio na Bíblia, mas também simboliza o colapso do relacionamento fraterno e a conexão humana com Deus. Caim é punido por seu crime, sendo banido e marcado por Deus para não ser morto por outros. Caim lamenta seu castigo e seu isolamento, mostrando remorso e tristeza pelo ato violento. A história de Caim e Abel nos ensina sobre as sérias consequências da inveja e da raiva descontrolada, e como essas emoções podem levar a ações terríveis que causam profundo sofrimento. Número 8. O dilúvio mundial. A história do dilúvio mundial é uma das histórias mais icônicas e evocativas na Bíblia, deixando uma marca indelével na consciência coletiva de muitas culturas e religiões. Presente no livro de Gênesis, essa história narra a inundação devastadora que cobriu a terra em resposta à crescente maldade e corrupção da humanidade. Na história, Noé, um homem justo e obediente a Deus, é instruído a construir uma arca que abrigasse sua família e um casal de cada espécie animal, preservando assim a diversidade da criação de Deus. A ordem divina parecia absurda naquele momento, mas a obediência de Noé e sua família revelou-se crucial para a sobrevivência da vida na Terra. A história do dilúvio mundial levanta questões profundas sobre a responsabilidade da justiça divina, a humanidade e a esperança em meio à adversidade. Ela apresenta um retrato vívido da condição humana, com sua capacidade para o bem e o mal. A crescente depravação da sociedade na narrativa simboliza o afastamento da humanidade de sua conexão com o divino e sua inclinação ao egoísmo e à corrupção. O dilúvio também representa uma oportunidade de renovação e recomeço.
Após as águas recuarem, Deus estabelece um pacto com Noé e seus descendentes, simbolizado pelo arco-íris, prometendo não destruir a terra novamente. Dessa forma, essa promessa de Deus traz uma mensagem de esperança e a possibilidade de um novo começo para a humanidade. Número 7. O sacrifício de Isaque. O sacrifício de Isaque é uma história bíblica que suscita profundas reflexões sobre fé, obediência e a natureza dos testes divinos. Este comovente episódio é encontrado no livro de Gênesis, capítulo 22, e apresenta um desafio ético e espiritual que deixou uma marca indelével na história religiosa e moral. Nesta história, Abraão é testado por Deus ao ser ordenado a sacrificar seu único filho, Isaque, como oferta. A princípio, esse pedido parece contraditório à compaixão e ao amor divino. No entanto, a história revela o compromisso e o apoio inabalável de Abraão com sua fé e sua disposição para obedecer a Deus, mesmo em circunstâncias extremamente dolorosas. A narrativa mostra a profunda atenção interior de Abraão, que amava profundamente Isaque, que representava a promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação. Mesmo assim, Abraão estava disposto a obedecer à vontade de Deus, acreditando que Deus poderia fornecer uma solução, mesmo que desafiasse toda a lógica humana. A trama atinge seu clímax no Monte Moriá, onde Abraão está prestes a consumar o sacrifício. Nesse momento crítico, um anjo intervém e impede Abraão de prosseguir, revelando que sua fé e obediência inabaláveis foram testadas e aprovadas por Deus. Em vez de Isaque, é proporcionado um carneiro como oferta, simbolizando a provisão divina e o valor da vida. Número 6. A história de Jeremias. Encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, Jeremias foi um profeta corajoso que viveu em um período tumultuado da história de Israel, por volta do século VII a.C. Sua história é uma mistura de rejeição, avisos, perseguição e luta constante para transmitir uma mensagem divina a um povo obstinado. Jeremias foi chamado por Deus quando jovem para ser profeta, mas sua missão não foi fácil. Ao longo de sua vida, enfrentou feroz resistência por parte do povo e das autoridades da época. Sua mensagem principal alertava sobre o julgamento iminente e o castigo divino que cairia sobre Jerusalém e Judá se não se arrependessem de seus pecados e voltassem para Deus. No entanto, sua mensagem não foi bem recebida, e em vez de ser ouvido, foi ridicularizado, desprezado e frequentemente ignorado. A vida de Jeremias foi marcada por solidão e sofrimento. Ele foi apelidado de o profeta chorão por causa da carga emocional que carregava, enquanto via seu povo rejeitar suas advertências. Em seu livro bíblico, o livro de Jeremias, são encontradas expressões de dor profunda e confusão em meio ao seu sofrimento. Ele também expressou sua raiva e frustração a Deus pela difícil tarefa que lhe foi incumbida. Apesar da situação difícil que enfrentou, Jeremias continuou fiel ao seu chamado, continuou a pregar e profetizar, mesmo quando sua mensagem caía em ouvidos surdos. Durante todo o seu ministério, sofreu perseguição, foi preso e sofreu maus tratos, mas seu compromisso com Deus e seu dever nunca vacilaram. Número 5. A destruição de Sodoma e Gomorra. A história da destruição de Sodoma e Gomorra é poderosa e, ao mesmo tempo, comovente. Ela é encontrada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Essas duas cidades, conhecidas por sua corrupção e perversão moral, se tornaram um exemplo atemporal das consequências da maldade e injustiça. No relato bíblico, somos apresentados a Abraão intercedendo perante Deus por Sodoma e Gomorra, buscando a misericórdia divina para essas cidades. Deus aceita o pedido de Abraão e promete não destruir as cidades se encontrar pelo menos 10 pessoas justas nelas. No entanto, quando os anjos enviados por Deus chegam a Sodoma, descobrem que a depravação é tão profunda que não há nem mesmo 10 pessoas justas. O sobrinho de Abraão, Ló, é o único indivíduo que se considera digno de ser resgatado da destruição iminente. A tristeza desta história reside na perda de vidas e na destruição das cidades.
A imagem do fogo e enxofre chovendo do céu sobre Sodoma e Gomorra transmite um senso de julgamento divino que é difícil de ignorar. No entanto, também pode ser visto como um alerta sobre os perigos da corrupção e imoralidade desenfreadas. A destruição dessas cidades não é simplesmente um ato de ira divina, mas um lembrete de que as ações e escolhas das pessoas têm consequências. Número 4. A escravidão dos israelitas no Egito. A história da escravidão dos israelitas no Egito é um relato profundamente comovente e emblemático, encontrado no livro do Êxodo na Bíblia. Essa narrativa evoca uma mistura de emoções, desde a opressão e sofrimento até a perseverança e a libertação final. A história dos israelitas no Egito é uma das mais significativas e ressonantes, pois simboliza a luta do povo pela liberdade e redenção. A história começa com os israelitas, descendentes de Jacó, migrando para o Egito durante um período de fome. Inicialmente, encontram abrigo e segurança, mas com o tempo sua situação muda drasticamente. À medida que o tempo avança, os israelitas tornam-se escravos do poderoso Império Egípcio, submetidos a trabalho forçado e tratamento desumano. Essa reviravolta marca o início de um período de profundo sofrimento e opressão para o povo. O sofrimento dos israelitas se torna um testemunho comovente de crueldade e injustiça que podem prevalecer quando um grupo de pessoas é despojado de sua liberdade e dignidade. A narrativa apresenta um contraste dramático entre a grandeza do Antigo Egito e o desespero dos escravos israelitas, que sofrem sob a opressão de um sistema implacável. Conforme a opressão aumenta, o improvável líder Moisés, com orientação divina, conduz os israelitas em sua luta pela libertação, através de uma série de pragas e eventos milagrosos. Deus finalmente convence o faraó a libertar os israelitas. Esse processo culmina no famoso episódio da passagem pelo Mar Vermelho, onde os israelitas atravessam o mar a pé enquanto as águas se separam, escapando assim da perseguição egípcia. Número 3. A história de Jó. Narrada no livro de Jó na Bíblia, esta é uma das histórias mais comoventes e desafiadoras da literatura religiosa. Este relato investiga questões fundamentais sobre o sofrimento humano, fé, justiça divina e a força do espírito humano em meio à adversidade. Jó é apresentado como um homem justo e piedoso, abençoado com riquezas, saúde e uma família amorosa. No entanto, em uma reviravolta devastadora, Satanás questiona a sinceridade de sua devoção a Deus e argumenta que sua lealdade é simplesmente resultado de seu bem-estar material. Deus permite que Satanás teste Jó, tirando-lhe bens, saúde e entes queridos. Apesar dessa perda avassaladora, Jó mantém sua fé em Deus e se recusa a amaldiçoá-lo. A maior parte do livro de Jó se concentra nos diálogos entre Jó e seus amigos. Esses amigos tentam explicar o sofrimento de Jó sob uma perspectiva teológica tradicional, que assume que o sofrimento é resultado direto do pecado. Jó resiste a aceitar essa explicação simplista e proclama sua inocência, questionando a justiça divina ao permitir tal sofrimento. O clímax da história ocorre quando Deus finalmente responde a Jó de um redemoinho. Deus não oferece nenhuma explicação direta para o sofrimento de Jó, mas revela a grandeza e complexidade da criação, mostrando que a mente humana não pode compreender completamente os propósitos divinos. Essa resposta não satisfaz necessariamente a busca por respostas de Jó, mas o leva a uma profunda humildade e aceitação da limitação humana diante do divino. Número 2. A traição de Judas Iscariotes. É um dos episódios mais comoventes e trágicos na narrativa bíblica, encontrado nos evangelhos do Novo Testamento. Este evento não é apenas significativo na história cristã, mas também deixou uma marca profunda na cultura e literatura ocidental ao longo dos séculos. Judas, um dos 12 discípulos de Jesus, é conhecido por ter traído seu mestre para as autoridades religiosas e políticas por 30 moedas de prata. Essa traição culminou no julgamento, prisão e eventual crucificação de Jesus, um evento central na teologia cristã. A traição de Judas levanta questões de lealdade, ambição e livre-arbítrio, tornando-a uma história profundamente humana e complexa.
A motivação por trás da traição de Judas tem sido objeto de especulação e debate ao longo da história. Alguns sugerem que ele pode ter sido movido pela decepção, já que Jesus não correspondeu às expectativas de libertação política messiânica. Outra consideração é que a traição foi uma manifestação de sua ganância ao aceitar pagamento por sua ação. Independentemente das motivações específicas, o ato de trair alguém em quem se confiava profundamente é um tema mundialmente triste. A traição de Judas destaca a fragilidade das relações humanas e como as decisões individuais podem ter consequências devastadoras, não apenas para si mesmo, mas também para aqueles que os cercam. Número 1. A crucificação de Jesus. Um dos eventos mais icônicos e comoventes na história do cristianismo, encontrado nos evangelhos do Novo Testamento. Simboliza o sacrifício supremo de amor e redenção. Esta história narra os últimos momentos de Jesus de Nazaré, desde sua prisão e julgamento até sua crucificação em uma colina chamada Gólgota. A crucificação de Jesus vai além do sofrimento físico, representando a encarnação da fé e do perdão em meio ao sofrimento humano. Jesus, o Filho de Deus, aceitou voluntariamente seu destino na cruz com o propósito de expiar os pecados da humanidade e restaurar a conexão entre Deus e o ser humano. Durante seu tormento físico e emocional, Jesus proferiu palavras de perdão e compaixão, mostrando seu amor incondicional até mesmo por seus agressores. A profundidade do significado da crucificação vai além do sofrimento físico. Para os cristãos, esse ato de sacrifício revela o amor de Deus pela humanidade e o desejo de reconciliação. Acredita-se que, através de sua morte na cruz, Jesus tornou possível a expiação dos pecados e abriu um caminho para que as pessoas possam ser perdoadas e restauradas em seu relacionamento com Deus. Antes de terminar este vídeo, gostaríamos de fazer uma pergunta importante. Qual dessas histórias você ainda não conhecia? Ficamos gratos por você compartilhar suas opiniões nos comentários. Esperamos que as informações tenham sido valiosas para você. Até o próximo vídeo.